Muito bem, pessoal, nesta aula, com bastante tranquilidade, vamos ver algumas noções de regularidade, padrões de sequências, sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas. É sempre conforme o seu edital, item a item. Então, progressão aritmética. Primeiramente, vamos construir uma sequência. Note, PA, progressão aritmética, né? A1 mais a razão, A2 mais a razão, A3 mais a razão e assim vai. A N, onde N indica a posição do termo que você quer, e R a razão, que possui valor constante. Então, na PA, existe um padrão para que os termos posteriores possam ser calculados. Soma-se a razão ao termo anterior, para que o posterior possa ser encontrado. Então, veja bem, PA com razão 3, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Certo? Tipos de PA. PA crescente, que a razão é maior que zero. Então aqui vocês têm, razão 2, né? 1 mais 3, 2. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7 e vai. PA decrescente, com R menor do que zero, a razão, né? Então a razão é menos 1, 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Assim vai. PA constante. Bom, então adivinha só qual que é a razão aqui. A razão aqui, tudo indica que é 0, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1. Termo geral da PA. Então, a PA é do tipo A1, primeiro termo, A2, A3, A4, até o enésimo termo. Então, A1, A1. O que é o A2? É o A1 mais a razão. O que é o A3? É o A1 mais 2 vezes a razão, né? O que é o A4? É o A1 mais 3 vezes a razão. O que é o A5? É o A1 mais 4 vezes a razão. Conclusão, o AN é o A1 mais N menos 1 a razão. Repara, 5 menos 1, 4 razão. 4 menos 1, 3 razão. 3 menos 1, 2 razão. 2 menos 1, 1 razão. Certinho? Então, termo geral da PA, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos a um exercício de aplicação. Dada a sequência 4, 7 e 10, qual é o 20º termo, sabendo que se trata de uma PA? Beleza. Então, 4, 7 e 10, você quer o 20º termo. Esse aqui é o primeiro. Então, como é que é? A razão é a N menos a N menos 1. Então, você pode pegar aqui, 7 menos 4, certo? Que vai dar a razão 3. Se você pegasse 10 menos 7, daria também a razão 3. A N, termo geral, né? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Você quer o A20. O A1 é 4, mais o N que você tem 20, menos 1 vezes 3. O A20, então, vai ser 4 mais 20 menos 1, 19, vezes 3. Quando você pegar 19 vezes 3 e somar com 4, seu 20º termo será 61. Ok? Soma dos termos de uma PA. Soma dos N termos de uma PA. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Vamos a um exercício de aplicação. Dada uma sequência qualquer, com razão igual a 3, 2 mais 3, 5, mais 3, 8 e assim vai, qual a soma dos 20 primeiros termos da sequência dada? Ou seja, A1, A2, A3 até o 20º termo. Só jogar na equação. Então vamos lá. Devemos encontrar o A1 e o A20. A1 já foi dado, que é 2. Calculando o A20, fica assim, lembrando da fórmula do termo geral, A20, o A1, que é 2 mais 19 menos 1, vezes 3, certo? Então você vai ter A20 igual a 2 mais 18 vezes 3, o A20 dá 59. Soma dos 20 primeiros termos, né? 2 mais 59, né? Que é o A1 mais o A20, vezes 20 dividido por 2. Resposta, 610, ok? Tranquilos? Olha um exercício do CESP aí. A distância entre 3 cidades, medidas em quilômetros, são os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo. Considerando que essas medidas estão em progressão aritmética, com razão 45, julgue os itens que se seguem. Lembrando que o triângulo retângulo é do tipo 3, 4, 5. Né? Então, pode-se dizer que um lado, a razão é 45, né? Então, na hora que você for montar o triângulo, esse 45 tem que estar relacionado
E assim, 3, 4, 5 significa que você vai ter 3 lados diferentes com uma relação 45. O exercício, o item 1, fala assim, a área do triângulo retângulo mencionado no texto é igual a 12.150 km². Vamos descobrir se está verdadeiro ou falso. A menor distância entre as 3 cidades é inferior a 130 km. Note que para você fazer o número 2, também o número 1 e também o número 3, você vai ter que descobrir quais são as distâncias entre as cidades, relacionando com esse triângulo. A soma das distâncias entre as 3 cidades é igual a 540 km. Bom, então vamos lá. Olha só, o que você tem então? Considerando aqui a altura, considerando aqui a base, considerando a hipotenusa, vamos ver se esse triângulo pitagórico está de acordo com os dados dados. Então, se você chamar aqui A1, os termos estão em progressão, né? Aqui é A1 mais 45. E aqui é A1 mais 45 mais 45, né? 2 vezes a razão, ou seja, A1 mais 90. Bom, então agora ficou fácil, né? O item 1 pergunta mesmo o que? A área do triângulo retângulo, que vai ser base vezes a altura dividido por 2, né? Então vamos lá, a área do triângulo retângulo mencionado no texto é igual a 12.150 km². Então vamos lá, qual que é a sequência que nós temos aqui nesse triângulo? A1, tá aqui, ó. A1 mais 45, então aqui a altura, base, e A1 mais 90, hipotenusa. Ó, tudo beleza, né? Considerando aqui a base maior do que a altura e a hipotenusa maior do que os outros dois lados, visto que é um triângulo retângulo. Bom, o triângulo pitagórico possui a relação 3, 4, 5. Olha só. Então, A1 está para 3, como A1 mais 45 está para 4, como A1 mais 90 está para 5. Olha só, A1 está para 3, assim como A1 mais 45 está para 4, assim como A1 mais 90 está para 5. Você não precisa pegar tudo, você só precisa pegar 2. Pegando 2, A1 está para 3, assim como A1 mais 45 está para 4, né? Esse 4 embaixo aqui vai multiplicar esse A1, 4A1. Esse 3 vai multiplicar o A1, 3A1, e o 3 vai multiplicar o 45, 135. 4A1 menos 3A1 fica A1, que sobra 135. Legal, nós acabamos de encontrar a altura desse triângulo, né? Nesse gráfico aqui, nesse desenho, a altura é A1. Então note, A1, 135. Ora, o triângulo tem uma sequência. 135, 135 mais 45, 135 mais 90, que vai dar 135, 180 e 225. Com isso aqui, a gente já consegue responder o 1, o 2 e o 3. Olha que legal. A área é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Então, a base 180, a altura 135 dividido por 2. O resultado, 12.150 km², ou seja, o item está correto. Item 1, correto. Vamos para o item 2. O triângulozinho, para você não se esquecer dele. A menor distância entre as 3 cidades é inferior a 130 km. Gente, o triângulo tem sequências 135, 180, 225. A menor distância entre as cidades é 135. Portanto, né, ó, o exercício está errado. Ele falou que a menor distância é 130 km, ok? Próximo. A soma da distância entre as 3 cidades é igual a 540. Bom, então, a soma da distância entre as 3 cidades, né? O que você vai fazer? 135 mais 180 mais 225, que dá 540, exercício correto, ok? Pronto, exercício concluído. Falando de progressão geométrica, bem rapidinho. Então, de novo, você vai ter lá o A1, primeiro termo, A2, A3, A4, AN. A razão é dada agora de uma forma diferente, né? É o AN dividido por AN menos 1. Então, ao invés de você somar ou subtrair, aqui você faz o produto ou faz a divisão. Então, o A1 é o A. O que é o A2? A1 vezes Q. O que é o A3? A1 vezes Q ao quadrado. O que é o A4? É A1 vezes Q à terceira. Então, o termo geral, AN, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Realmente, ó, 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Certinho? Exemplo. PG, 5, 10, 20, 40. Vamos ver? 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 10, 2. 40 dividido por 20, 2. Ou se você preferir, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Certo? Tipo de PG. Você tem a crescente quando a razão for maior do que 1. Né? Então, PG com razão 2. Ó, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Decrescente quando a razão estiver entre 0 e 1. Então, por exemplo, razão meio, né? 24 vezes meio é 24 dividido por 2, 12.
12 vezes meio é 2 dividido por 2, 6. 6 vezes meio, né? É 6 dividido por 2, 3. Constante, quando a razão for 1. Ou seja, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6, ok? Exercício de aplicação. Determine o 15º termo da PG 256, 128, 64. Bom, então vamos lá. Quando você pegar 128 dividido por 256, você vai chegar na expressão que a razão é meio. Como é que é a fórmulazinha? A n é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1. Bom, você quer o A15, né? 15º termo. Então, o A1, 256, a razão é meio, e aqui você vai fazer 15 menos 1, certo? Ó, 15 menos 1 dá 14. Aí você precisa perceber o seguinte, que meio elevado a 14, para a gente colocar na base 2 e resolver o exercício de uma maneira, digamos assim, mais rápida, né? O que é 256? É 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, 2 elevado a oitava é 256. E aqui, quando você pega meio e troca o numerador com o denominador, fica 2 elevado a menos 1. Esse menos 1 vezes 14 dá menos 14. Qual que é o interesse de fazer isso aqui? Que agora você pode fazer, conservar a base e somar os expoentes, né? Quando você fizer 8 menos 14, vai dar menos 6. Ou seja, o A15 é 2 elevado a menos 6. Ok. Então, na verdade, o A15 é meio elevado a sexta, né? Porque agora você vai fazer a operação inversa que você fez aqui. O 2 elevado a menos 6, você vai colocar 1 sobre 2. Então, você troca o sinal do expoente. Então, você vai ter que o A15 é 1 sobre 64, o que é natural, visto que essa PG ela é decrescente, ok? Concluído o exercício. Ó, mais um do CESP aí. Julgue o item que se segue relativo às progressões aritméticas e geométricas. Se em uma progressão geométrica o segundo termo é igual a 6 e o quinto termo é igual a 162, então a soma do terceiro termo mais o quarto termo é inferior a 75. Vamos lá? Então, o exercício está aí. O A2 é 6, o A5 é 162. Bom, se você pegar pela fórmula do termo geral, A5 é igual a 2 vezes Q elevado à terceira. 162 é igual a 6 vezes Q elevado à terceira. Quando você pegar 162 dividido por 6, dá 27, que é a terceira, você vai tirar a raiz cúbica, que é igual a 3. Bom, a PG então vai ser A1, 6, 18, 54 e 95. Bom, o que vai ser o A3 mais o A4, né? Vai ser o 18 mais 54, que resta 72, exercício concluído, ok? Então, item correto, inferior a 75. Outro, o gráfico a seguir, que ilustra a previsão das reservas monetárias de alguns países em 2008, deve ser considerado para o julgamento do exercício. Né? Do exercício. Com base nas informações do gráfico apresentado acima, julgue o seguinte item. Se a previsão de reserva da Alemanha para 2008 for inferior à da China e à da Rússia, então a Alemanha vai estar aqui, ó, provavelmente. Ela pode estar para lá também, mas é mais lógico a gente pensar que ela está aqui, porque ele falou inferior da China e da Rússia, não falou inferior da Índia ou da Coreia ou do Brasil, certo? Então, se a previsão de reservas da Alemanha para 2008 for inferior à da China e da Rússia, e se os valores das reservas previstas para esses três países no ano citado estiverem em progressão geométrica, então as reservas alemãs serão superiores a 200 bilhões de dólares em 2008. Então tá, o gráficozinho para a gente não esquecer. Então, A1, A2, A3. Quem vai ser A1, A2, A3? A1, A2, A3 aqui vai ser a Alemanha, né? E aí você tem que lembrar da relação que A3 sobre A2 é igual a 2 sobre A1. Isso é útil? É. Porque aqui na PG, você vai ter então a China, a Rússia, e aqui não está no gráfico, mas ele foi citado, que é a Alemanha. Então, se você pegar aqui A sobre R, fazendo essa referência aqui, vai ser igual a R sobre C. Olha que legal. A sobre 480 é igual a 480 sobre 1.500. Repare que o zero aqui, ele está em negrito, para você perceber que nós vamos simplificar. Então, A sobre 480 é igual a 48 sobre 150. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, esse 150 está no denominador, vai multiplicar o A. E esse 480 no denominador vai multiplicar o 48. Então, você vai ter 150A igual a
Quando você pegar aqui 48 vezes 480, 23.040. Quando você pegar, então, 23.040 e dividir por 150, você vai encontrar que o A é 153,6. Ora, o item está errado, porque ele disse 200 milhões. Vamos reparar lá? Ó, serão superiores a 200 bilhões, né? Perdão, 200 bilhões de dólares. E nós encontramos apenas 153,6, por isso que o exercício está errado. Somos os termos de uma PG finita, Sn, A1, Q elevado a N menos 1, Q elevado a N, né? Menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a finita. PG infinita, dentro do intervalo compreendido entre menos 1 e 1, você vai ter aqui A1 sobre 1 menos Q. Bom, vamos para o exercício de aplicação. Calcule a soma dos 11 primeiros termos da PG. 2, 4, 8 e assim vai, né? Então, a fórmula que nós vamos usar, a soma dos termos de uma PG. Beleza? Ó, qual que é a razão? Você pode pegar 8 por 4 ou 4 por 2. Razão? 2. Bom, nós queremos a soma dos 11 primeiros termos, né? Então, vamos encontrar o A11. A11 vai ser A1 vezes Q elevado a 10. O A1, 2, né? 2 elevado a 10. Então, o A11 é 2 elevado a 11. S dos 11 primeiros termos, né? O A1, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, certo? Ao fazer a conta aqui, você vai encontrar 4.094. Concluído. E esta parte acabou. Vamos adiante. Dando sequência, as partes finais do seu edital: análise e interpretação de diferentes representações de figuras planas, como desenhos, mapas e plantas, utilização de escalas, visualização de figuras espaciais de diferentes posições, representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes, métrica, áreas e volumes, estimativas, aplicações. Bom, falando de polígonos, o que são polígonos? São figuras geométricas fechadas formadas por segmentos de retas. Elementos de um polígono: você tem vértice, lados, diagonal, ângulo interno e ângulo externo, tá? Em casa, você vai estudar isso aí. Estou só fazendo uma breve apresentação e nós vamos utilizar isso nos exercícios. Polígono regular são os polígonos que possuem todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si, né? O cálculo do perímetro de um polígono, né? 2P vai ser AB mais BC mais CD mais DE mais EE mais FA. Cálculo das diagonais de um polígono: diagonal N que multiplica N menos 3 sobre 2, sendo N o número de lados da figura. Cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono: S1, 180 graus, que multiplica N menos 2. Triângulos: se ele for retângulo, cateto, cateto, base, altura, hipotenusa, certo? Se ele for retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele for acutângulo, todos os ângulos são menores que 90. Se ele for obtusângulo, um dos ângulos é maior que 90. Triângulo equilátero: 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, escaleno, os 3 lados são diferentes. Bom, a altura de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao lado oposto perpendicularmente. Então, ó, tem que fazer 90 graus. A altura H é o segmento aqui, nesse caso AM, essa altura é relativa ao vértice A, ou ao lado BC. Bissetriz interna de triângulo: a bissetriz interna de triângulo é o segmento de reta contido na bissetriz de um ângulo interno, ligando um vértice ao lado oposto. Ó, repara que ela separa o ângulo em 2 ângulos iguais, certo? A bissetriz do segmento AS. Essa bissetriz é relativa ao vértice A. Mediana: a mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então aqui, embora o desenho não esteja mostrando, né, M é o ponto médio. A mediana é o segmento AM. Essa mediana é relativa ao lado BC ou ao vértice A. Mediatriz: a mediatriz de um triângulo é a reta perpendicular a um dos lados pelo ponto médio. A mediatriz é a reta que passa por M e é perpendicular ao lado BC. Áreas: retângulo, paralelogramo qualquer e aqui um quadrado. Bom, grosso modo, a área é a medida da superfície delimitada por um perímetro. Base vezes a altura, no caso de um retângulo, né? No caso de um quadrado, como os lados são iguais,
base vezes altura, vai dar lado ao quadrado. Losango e trapézio. Losango, trapézio. Dzão, diagonal maior, Dzin, diagonal menor. A, aqui, base maior, C, base menor. O losango, a relação da área é dada por Dzão vezes Dzin dividido por 2. E o trapézio, base maior mais a menor, vezes a altura, dividido por 2. P é semiperímetro. E ele é dado por A mais B mais C dividido por 2. Muitas vezes você encontra os exercícios como 2P, que aí se torna o perímetro, A mais B mais C. E uma fórmula de calcular ele é assim, ó. P que multiplica P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, dentro da raiz quadrada. Então, mais uma vez, né, um triângulo qualquer, base vezes altura, dividido por 2 é a área. Hexágono regular, repara que é hexágono porque tem 6 lados, né, regular, porque são 6 lados iguais. Área, 6 vezes a área de um triângulo desse interno, que pode ser simplesmente a área desse triângulo, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Círculo, diferença entre círculo e circunferência. O círculo, ele é cheio, a circunferência não é. O círculo, πr ao quadrado é sua área. Circunferência, inscrita e circunscrita no quadrado. Então, circunferência circunscrita. O raio é dado por A, raiz quadrada de 2 sobre 2. É um pouco de, digamos, memorização nesse sentido. Circunferência inscrita. O raio é igual a sobre 2, que é chamado também de apótema. Definimos como apótema de uma figura poligonal o segmento de reta que parte do centro da figura, formando com o lado um ângulo de 90 graus. Certo? Isto é, podemos dizer que o apótema é perpendicular ao lado do polígono. Bom, agora falando de triângulo equilátero, né? Inscrita e circunscrita no triângulo equilátero. Circunferência circunscrita. O raio é a raiz de 3 sobre 3. Se você não gravar essas formas, não tem problema. Basta você conhecer geometria e fazer os cálculos na hora. Mas se você souber, é como saber seno de 30, né? Cosseno de 60 e por aí vai. Circunferência inscrita. O raio é dado por a raiz de 3 sobre 6. Inscrita e circunscrita em um hexágono. Circunferência circunscrita, o raio é o próprio A. Circunferência inscrita, o raio é A raiz quadrada de 3 sobre 2. Relação de Euler. Em todo poliedro convexo é válida a relação V menos A mais F é igual a 2. Em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Observe o exemplo. Número de vértices, você tem aqui 8. Número de arestas, você tem aqui 12. Número de faces do cubo, você tem 6. Certo? Então, é válida a relação V menos A mais F igual a 2. Está vendo? V menos A mais F igual a 2. Correto? Poliedros platônicos. Disse que um poliedro é platônico se e somente se for convexo, em todo vértice concorrer o mesmo número de arestas, toda face tiver o mesmo número de arestas, for válida a relação de Euler. Assim, nas figuras acima, o primeiro poliedro é platônico e o segundo não é platônico, ok? Prismas são sólidos geométricos formados por duas bases, que são polígonos convexos, contidos em planos paralelos e faces laterais, paralelogramos. Nomenclatura: triangular, está vendo que a base é triangular? Pentagonal, a base é um pentágono, 5 lados. Quadrangular, a base é um quadrado. Hexagonal, a base é um hexágono. Área e volume de prisma. De forma geral, podemos enunciar relações importantes que calculam áreas e volumes dos principais prismas. Chamaremos SB, área da base, SL, área lateral e ST, área total. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, em cima e embaixo. Volume vai ser a área da base vezes a altura. Pirâmides são sólidos geométricos formados por uma base e faces laterais, que são triângulos. Então, repare, pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Áreas e volumes de pirâmides. De uma forma geral, podemos enunciar algumas relações fundamentais que permitem calcular de forma genérica áreas e volumes de uma pirâmide. Chamaremos de SL, soma das áreas das faces, SB, área da base, ST, área da base mais a área lateral, tá vendo? Volume, área da base vezes a altura dividido por 3.
Cilindro. Cilindro circular reto ou de revolução é um sólido obtido pelo giro de uma região retangular em torno de um eixo de evolução. Nomenclatura. Cilindro circular, a base é uma circunferência ou um círculo, se você pensar que é cheio. Cilindro equilátero. Cilindro reto equilátero é quando a altura é igual ao dobro do raio. Cilindro oblíquo são aqueles em que as geratrizes não são perpendiculares, ele é inclinado, tá vendo? Geratriz é um segmento de reta que, ao ser deslocado no espaço, forma figuras geométricas, dependendo do seu deslocamento. Áreas e volumes de um cilindro. De uma forma geral, podemos enunciar algumas relações fundamentais que permitem calcular de forma genérica áreas e volumes de um cilindro. SB, área de cada base, SL, área lateral, ST, área lateral mais área das bases totais, tá vendo? Lateral mais 2 vezes base, em cima e embaixo. Volume, área da base vezes altura. Para um cilindro de altura H e raio R, temos a área da base do cilindro como área da base igual a πr ao quadrado. Lembrando que a área de um círculo é πr ao quadrado. Área lateral do cilindro, 2πrh. Área total do cilindro, 2πr vezes r mais h. Volume do cilindro, πr ao quadrado h, que é a área da base, círculo vezes a altura. Cone. Cone circular reto ou de revolução. É um sólido obtido pelo giro de uma região triangular em torno de um eixo de revolução. Nomenclatura. Cone circular reto, as geratrizes são concluentes, ou seja, do mesmo tamanho. Oblíquo, está vendo que ele é inclinadinho. E equilátero é um caso particular de um cone circular reto cuja geratriz é igual ao dobro do raio. Áreas e volumes de um cone, né? De uma forma geral, podemos enunciar algumas relações fundamentais que permitem calcular de forma genérica áreas e volumes de um cone. SB, área de cada base, SL, área lateral, e ST, área lateral mais a área da base, né? Em cima e embaixo, 2 vezes então. Para um cone de altura H, raio R, geratriz G, temos a área da base do cone, πr ao quadrado. Lembra aqui o círculo. A lateral SL, πrg, né? Área total do cone, πrg, πr que multiplica G mais R. Volume, πr ao quadrado, né? Que é a área do círculo, vezes a altura dividido por 3. Esfera. Uma esfera de centro C e raio de medida R é um conjunto de todos os pontos do espaço que estão em uma distância menor ou igual ao raio do ponto C. Área e volume da esfera. Área, 4πr ao quadrado. E volume, 4πr a terceira dividido por 3. Ok? Resumo dos principais volumes. Paralelepípedo, volume, área da base vezes a altura, certo? Que vai ser A, B, V e C. Cubo, como são iguais, esse A, B, V e C é como se fosse A vezes A, fica a terceira. Prisma, área da base vezes a altura. Pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Cilindro circular reto, πr ao quadrado h. Cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Esfera, 4/3 de πr a terceira. Exercício. Preparados? Se tiver dúvida, é só voltar e verificar as equações, anotar do lado e tentar resolver o exercício. Se a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 120 centímetros, então o volume desse cubo é... Vamos lá? Então um cubo possui 12 arestas. 12A é igual a 120. Então cada aresta vale 10. O volume do cubo é a aresta elevada à terceira. Portanto, o volume do cubo vai ser 1000 centímetros cúbicos. Ok? Exercício concluído. Letra A. Uma caixa d'água que tem a forma de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 60 centímetros, contém água até um certo nível. Colocando-se um pouco mais de água nessa caixa, o nível aumenta em 10 centímetros. A quantidade de água colocada posteriormente na caixa foi de... Para esse exercício, considere π igual a 3,14. Então vamos lá. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ora, o que é a área da base? πr ao quadrado, vezes a altura, volume do cilindro. Então, π, 3,14, o raio, 60 ao quadrado, a altura, 10, que foi o que subiu, né? Volume do cilindro, deu aqui 103.040 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, você vai pegar e dividir por 1000 para achar em litros. E aí você vai achar a expressão, né, 113,4 litros. Letra C, ok? Concluído. Próximo. Um aquário, assentado sobre uma superfície horizontal, tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo,
cujas dimensões internas são 80 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Esse aquário contém água atingindo 90% de sua altura. Num determinado momento, uma bola de 6 centímetros de raio cai nesse aquário e submerge completamente. Bom, submerge completamente, então, né, tem que se considerar o volume dela por inteiro. Sobre a situação descrita, considere as afirmações a seguir. 1. O aquário contém 216 litros de água antes e depois da queda da bola. 2. A água transborda com a queda da bola. 3. O nível da água sobe aproximadamente 1,88 milímetros com a queda da bola. E aí ele quer saber quais são os itens ou qual item que está correto. Então vamos começar. Primeiro, o volume do aquário, né? As dimensões, 80, 60, 50. Você chega à expressão 240 mil mililitros. Volume do aquário, passando para litros, né? 240 litros. 90% de 240 litros, como diz o texto, 216 litros. O volume da bola é o volume da esfera, que é 4 terços de πr a terceira. Bom, 4 terços de 3,14, né? Que é o π, e o r, 6, elevado à terceira. O volume da bola dá 900,32 centímetros cúbicos, que em litros, fazendo a conversão, né? Sabendo que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, né? Então você vai perceber aqui que nós dividimos por 1000 para chegar em litro. Você chega na expressão 0,90432 litros. Então, deixa eu ver se eu entendi. 80 vezes 60 centímetros quadrados é a área da base. Então, a área da base dá 4.800 centímetros quadrados. Então, a variação do volume vai ser a área da base vezes a variação da altura. Então, a variação do volume foi de 900,32 centímetros cúbicos. Né? A área da base, 4.800 vezes a altura. Quando você pegar esse 900,4,32 dividido por 4.800, você vai achar esse 0,1884 centímetros, que dá aproximadamente 1,884 milímetros. Então, item 1, verdadeiro, o volume da água não foi alterado pela queda da bola. Né? Continua a mesma quantidade de água. 2, o aquário, falso, né? O aquário passará a ser preenchido por 216 litros mais 0,90432 litros, ou seja, 216,90432 litros. Falso, como vimos. 3, verdadeiro, né? O que você tem lá? Esse nosso 1,884, aproximadamente 1,88 milímetros, ok? Que foi a variação de altura. Exercício concluído. Alternativa, letra E. Próximo exercício. Retira-se de um tanque 3/4 de seu volume. Em seguida, 18 litros. Se o que restou corresponde a 1/5 da sua capacidade, o seu volume total em litros é exercício simples, gente, ó. X menos 3/4 de x menos 18, resta 1/5 do volume de x, né? Volume total. X menos 3/4 de x, pega esse valor e passa para cá, menos 1/5 de x, pega esse e passa para lá, troca o sinal, fica 18. Quando você fizer aqui o mínimo multicomum, né? Você vai achar que dá 20, que é 4 e 5, né? E aí você vai ter a expressão 1 sobre 20, x é igual a 18. Esse 20 vai passar multiplicando 18. Ou seja, o volume era 360 litros. Resposta letra D. Julgue o item subsequente, sabendo que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 100 mililitros é igual a 1 centímetro cúbico. Olha que de cara, você já vai saber que essa questão é falsa, certo? Mas nós vamos fazer ela com bastante detalhe. Porque 1 centímetro cúbico, se você pegar 1000 centímetros cúbicos, você vai ter 1 litro, né? E não 100 ml. Mas vamos lá, vamos passo a passo. 1 litro são 1000 mililitros. 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Logo, 100 ml são 100 centímetros cúbicos. Portanto, o exercício está errado. Você teria que ter 1000 ml igual a, na verdade, 1000 centímetros cúbicos igual a 1 litro, certo? Então,
pela expressão aqui, ó, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, 100 ml seriam 100 centímetros cúbicos. Ele está falando que 100 ml é 1 centímetro cúbico, portanto, exercício errado. Beleza? Próximo. Um atleta que completou a distância de 10 km em 45 minutos, percorreu cada quilômetro no tempo médio de... Quando você olhar as respostas, estão todas em minutos e segundos. Conclusão, ele quer saber, né, percorre cada quilômetro em quanto tempo. É só você pegar a relação 10 km dividido por 45 minutos, dividir 10 por 10 e 45 por 10, vai ser 1 km por 4,5 minutos. O que é 4,5 minutos? É 4 minutos 30 segundos. Acabou o exercício, né? Mas vamos fazer ele com detalhes. Vamos lá. Então, pelas alternativas, percebemos que o tempo desejado estará em minutos e segundos. 10 km por 45 minutos é o mesmo que 1 km, dividiu por 10, né? Por 4,5 minutos, dividiu por 10. Ou seja, 1 km tem 4 minutos e 30 segundos, porque meio minutos vão ser 30 segundos. Alternativa letra E, ok? Bem simples, né? Próximo. No mapa a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros, tá vendo? No mapa que está em escala, 1 para 25 milhões. Na realidade, essa distância é de aproximadamente quanto? Então vamos lá. A escala é de 1 para 25 milhões. Então 1,5 centímetros vai ter que ser multiplicado por 25 milhões, que vai dar esse número enorme aqui em centímetros, certo? Beleza? 37 milhões e 500 mil centímetros. Ou seja, se você for colocar em notação científica, quantas casas nós vamos andar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 3,735 vezes 10 elevado a 7 centímetros. 1 centímetro, centi é 10 elevado a menos 2, né? 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros. E 1 metro equivale a 10 elevado a menos 3 quilômetros. Logo, 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 em metros, né? Só que o metro vale 10 elevado a menos 3 em quilômetro. Ou seja, 1 centímetro vale 10 elevado a menos 5 quilômetros. Daí nós temos o quê? 3,75 vezes 10 elevado a sétima, vezes 10 elevado a menos 5 para passar em quilômetros, que vai dar 3,75, esse 7 menos 2, aliás, 7 menos 5 dá 2, né? 10 ao quadrado dá 100, que quando você fizer a conta dá 375 quilômetros, ou seja, a distância entre as cidades é 375 quilômetros, letra E. Ok? Mais um. A distância real entre São Francisco e Nova York é de 4.200 quilômetros. A distância sobre a carta é de 105 milímetros. Então aqui dá 4.200 quilômetros, esses 4.200 quilômetros aqui, ó, está dando 105 milímetros. Com base nesses dados, assinale a alternativa que indica corretamente a escala deste mapa. O que você vai fazer? 105 milímetros está para 4.200 quilômetros. 105 milímetros está para 4.200 vezes cada quilômetro representa 1.000 metros. 105 milímetros está para 4.200, né? Que multiplicou por 1.000 aqui, ó, acrescentou os 3 zeros, certo? E lembrando que, vamos ver aqui o que aconteceu. Cada metro equivale a 1.000 milímetros, tá vendo? Esse metro aqui vale 1.000 milímetros. E aqui você repara que milímetro está cortado, porque a gente já vai cortar com milímetro aqui. Então você vai ter 105 para, ó, esse número enorme aqui, ó, que vai estar aqui, ó, 1.000, milhão, 4 bilhões e 200 milhões, certo? Agora o que você faz? Você pega esse 4 bilhões e 200 milhões e divide por 105. Você vai ter uma relação de 1 para 40 milhões, ou seja, letra D é a nossa escala. Então, por hora é só. Um abraço.